Oi, minha gente, eu sou Cida Bento e nessa temporada do entrevista nós estamos focando a implementação da lei que obriga o ensino da história da cultura africana e afro-brasileira. Hoje nós vamos focalizar as conexões entre área de exatas e educação antirracista, ou melhor ainda, entre química e educação antirracista. Hoje vou conversar com Guimes Rodrigues Filho, que é doutor e professor de Química na Universidade Federal de Uberlândia e é também mestre de capoeira Angola e músico. Seja bem-vindo, Guimes. Obrigado. Bora lá? Bora lá, né? Vamos começar já com a questão-chave. Qual é a relação entre química e educação antirracista? Sempre a gente vê essa área de exatas como uma área muito distante dessa dimensão mais cultural. Então, qual que é a relação? Bom, eu começo dizendo que a química é a ciência da transformação, né? E da transmutação também. Então, como ela é uma das disciplinas, né, que fazem parte dos currículos, né, das escolas, das universidades, né, de vários cursos, então ela tem a obrigação de se desenvolver de forma antirracista. E nesse sentido a gente procura, né, desenvolver algumas tecnologias para que isso ocorra. Então, por exemplo, a gente sabe que a religião de matriz africana no Brasil é a que é a mais perseguida, né? Sim. Então, nada melhor do que trazer o conteúdo, né, o conhecimento da cultura, né, dos terreiros para dentro da formação dos nossos futuros profissionais, né, tanto na área de química industrial quanto na área de licenciatura. Então a gente tem algumas experiências nesse sentido, né? Então, por exemplo, eu desenvolvi com uma aluna de doutorado, ela fez uma tese em que ela foi conhecer o terreiro, né, de candomblé, e lá nós pinçamos o obi, né, o fruto sagrado, né, do ritual. E esse obi ele veio para o laboratório de química, né, para a formação dos alunos no laboratório de química, primeiro contextualizando, né, toda a história do candomblé no Brasil, né, dessa matriz cultural afro-brasileira, para justamente a gente ajudar a contribuir a combater o preconceito, né, contra essa matriz. Sim. Então a gente trouxe a noz de cola, contextualizou o uso dela nas comunidades de terreiro e a partir daí fomos para o laboratório para extrair uma substância da noz de cola que é a cafeína, né, como um experimento. Então esse experimento que foi feito no laboratório foi contextualizado a partir dessa temática do candomblé, né? Dessa temática do preconceito contra a religião, etc. Ou seja, você fez essa conexão entre química e essa dimensão cultural e você sentiu que os alunos conseguiram se envolver, entender a conexão. Você achou que isso foi... Sim, foi bacana, porque justamente isso, né? Como você tem uma pluralidade de alunos, né? de diferentes religiões, né? no curso, isso é importante porque, primeiro, como eu falei, né? Para que eles possam ser profissionais, tanto na área da química industrial como na área de professores, né? Da licenciatura, profissionais que entendam, né? Que as religiões têm que ser respeitadas. Né? E como é que eu trago isso para a formação de professores? Então, um dos grupos atendidos foram futuros profissionais da licenciatura em Química. Né? E aí nós vamos procurar demonstrar alguns caminhos para ele abordar essa temática, né, da questão afro-racial em sala de aula. Então, por exemplo, essa da questão de conhecer a comunidade de terreiro, né, para trazer algum tipo de elemento que possa ser utilizado em sala de aula. Né? Então, por exemplo, vou falar aqui um pouco da capoeira. Né? Eu fiz uma experiência com professores de formação, que é levar, por exemplo, o berimbau para a sala de aula, né?
contextualizar esse berimbau dentro da temática da cultura afro-brasileira, da luta dos negros por liberdade, da sua cultura, e também falar dentro de uma disciplina, né, que é a disciplina que trata da energia nuclear, então seria a química nuclear, trazer um mito, por exemplo, de Ogum, que está no berimbau representado pelo ferro, que é a corda do berimbau, e que veio de um pneu, de um arame de pneu, né, pneu velho. E a gente, então, traz esse mito de Ogum para demonstrar que nos mitos, né, já tem descrição das tecnologias ancestrais africanas, como a forja do ferro. Né? E a partir daí, depois a gente traz o ferro como um elemento que seria estudado no que a gente chama de estabilidade nuclear, como esse elemento que está, por exemplo, na tabela periódica, tem uma importância grande em termos dessa conceito de estabilidade, mas todo ele contextualizado também, né, com a história e cultura afro-brasileira, né? Tanto com a história da trajetória do negro através da capoeira, como da questão do respeito às religiões de matriz africana. E demonstrando também isso, né, que se você lê um mito dos orixás, você vai encontrar tecnologias ancestrais lá. Né? Eu pensava nisso e estava pensando em outra conexão, que quando você lê Jung, e ele traz umas coisas interessantes do tipo, se você vai receber alguém em casa, reserve um tempo para essa pessoa. E você vai preparar uma comida, prepare, não encomende. E no lugar onde ocorre a grande transformação da casa, que é na cozinha, que é através do fogo. Então, quando você estava falando de Ogum, eu estava pensando nessas conexões. Primeiro, da química, como você começou dizendo que ela é uma ciência onde a transformação é importante, né? Essa transformação do ferro, do fogo, e aí fiz a conexão com o fogo, mas também já tinha pensado outras. E estava pensando como é que você traz isso como um tema e conecta o que parece tão distante, né? Do caminho de construção de uma educação antirracista, né? Também estava pensando sobre aquilo que a gente conversou agora há pouco, sobre o ferro encontrado nas pirâmides, né? E como você trazer a questão da metalurgia para a história da África, que isso vem tão lá atrás e se expressa de maneira tão bonita, né? E como você traz isso também para o nosso currículo através da química, da física, da matemática, né? Com certeza. Porque a educação antirracista passa por isso, né? Muita coisa foi apagada, né, dentro dessa ciência chamada ocidental. Então, por exemplo, a própria metalurgia do ferro, né, ou siderurgia, melhor falando, ela é contada a partir da Europa, do Ocidente, 1000 a.C., 1000 anos antes de Cristo. Sendo que há evidências, né, por exemplo, no Egito, de que essa tecnologia do ferro ela é bem anterior, 3.700 anos antes de Cristo, né? Isso está publicado em revistas científicas de renome, né? Então isso é interessante porque as tecnologias também elas foram apropriadas, né? Então a ideia aqui também é desconstruir, né, essa apropriação que foi feita e colocar no devido lugar a matriz do conhecimento, né? Tem até um pesquisador que diz o seguinte, que o grande feito do homem, por exemplo, não foi ir à Lua, foi aquilo que os africanos fizeram anteriormente, que possibilitou inclusive o homem ir à Lua, porque tinham conhecimentos, por exemplo, de astronomia, astrofísica, etc., conhecimentos antigos. Né? Então essa desconstrução, essa transformação que eu falo que a química pode fazer, né? Já que ela faz as transformações, né? A gente faz no laboratório, né? Através das reações químicas lá. E trazer a nossa história que foi ocultada, né? Que foi negada, que foi apropriada por outro continente, né? Trazer essa história como algo que só pode trazer orgulho para as nossas crianças e adolescentes, né? Porque tem um acúmulo muito grande de milênios aí e que a gente precisa trazer para nós, né? Para rever a perspectiva com que se trata negros,
né, indígenas, quilombolas no Brasil, né? E como é uma cultura tradicional bonita, pode enriquecer também a identidade, né? Não é só de crianças negras, de crianças brancas também, se saberem herdeiras de conhecimentos milenares como esse que vem do Egito, que vem da África, né? Então é uma tarefa, é um desafio muito grande trazer uma outra perspectiva para a área de exatas, eu penso assim, né? E essa conexão com uma outra dimensão que é muito importante também, que está no campo da cultura, que é a capoeira Angola, né? Que você consegue trazer também isso para a tua relação na relação com os professores, né? Sim. E como você percebe a contribuição da capoeira Angola no cotidiano de construção de uma educação antirracista? Como é que isso vem? Então, isso é importante porque a capoeira ela foi criminalizada, né, no século XIX, no primeiro Código Penal da República, né? Logo depois da abolição, em 1890, esse primeiro código tem um capítulo específico que é de criminalização da capoeira e da vadiagem. E a gente tenta colocar, através da história da capoeira, como que os negros se organizaram, né, para poder trazer essa capoeira, por exemplo, para o século XXI, que agora é um patrimônio imaterial da humanidade. Sim. Então, a gente procura contar essa trajetória, né, de como que resistiram à questão da criminalização e transformaram isso sem o aparato estatal, né, no movimento vamos dizer, da categoria capoeira, né, e colocou a capoeira nesse nível, né, de patrimônio imaterial da humanidade. Então, acho que isso é muito importante. Por exemplo, nos Estados Unidos, o primeiro mestre de capoeira a receber um título de doutor honoris causa no mundo foi o mestre de capoeira Angola, herdeiro do mestre Pastinha, o mestre João Grande, lá nos Estados Unidos. Nossa. E aqui no Brasil, o primeiro mestre de capoeira Angola a receber um título de doutor honoris causa foi o mestre João Pequeno, também aluno de Pastinha, e foi na Universidade Federal de Uberlândia. Então, essa é uma transformação, né, daquilo que era crime, transformado em cultura pelo próprio trabalho dos negros, né, e negras que estão presentes nessa matriz. E como você vê a maneira como a capoeira entra hoje nos currículos, digamos, da educação básica? Como é que se viu a utilização, a entrada da capoeira? Por exemplo, São Paulo tem uma lei que normatiza essa questão, a capoeira dentro da escola, né? Outros lugares eu não conheço que tenha a lei. Mas ela pode entrar justamente nesse sentido, né? De fortalecimento da identidade, de você conhecer a sua verdadeira história, né? Os alunos, no caso, né? E é uma prática também de transformação do ser humano, né? De fortalecimento da identidade e de formação. E agora, ela está com essa dificuldade de entrar, né? Penetrar nesses espaços escolares, né? E a gente também defende que tem que ser os mestres de capoeira serem os detentores do saber, a serem os professores dessa manifestação, né? Dentro das escolas. É bem interessante os caminhos pelos quais a gente pode caminhar para construir uma educação antirracista e para implementar a lei que obriga o ensino da história, né, e da cultura. Eu penso que quando a gente consegue fazer essa conexão entre a química, entre a capoeira, né, entre a religião, a gente traz primeiro essa dimensão histórica, né, das construções, que são múltiplas, né, mas aqui nós estamos falando das construções africanas, né, e afro-brasileiras, e cruzar isso dentro da educação. Então, eu penso que essa área de produção de material, de formação de professores, ela ganha muito quando tem uma interdisciplinaridade. Com certeza. Né, que são várias disciplinas, desestigmatizar algumas disciplinas como essa da exatas, como as ciências, e ver como é que
dentro da ciência, a gente pode trazer uma história tão bonita, né, que ressignifica, inclusive, né, repensar o ferro, olhando, por exemplo, para tudo que a gente aprende sobre Ogum. É isso, é um caminho. Agora eu quero trazer algo para ilustrar aquilo que a gente está conversando a partir do nosso saberes e fazeres, que é um momento em que a gente compartilha experiência. Eu sou a professora Odalícia, falo aqui do estado do Pará. Sou idealizadora e coordeno o projeto Jogos de Origem Africana, África, Brasil. Esse trabalho foi desenvolvido na disciplina de matemática. Trabalhar a etnomatemática a partir da valorização da cultura africana, brasileira em sala de aula. Trabalhar a equidade racial. Trabalhar a identidade dessas crianças, para que essas crianças sintam parte, esses jovens sintam parte. Trabalhar valorizando o raciocínio lógico a partir dos jogos, a cultura, a identidade, a ancestralidade. Muitas das brincadeiras e jogos, os avós, os tios, as mães da juventude brincavam. Então, as crianças e os jovens começaram a sentir parte desse espaço. E o mais importante, dentro dos jogos de origem africana, eu aprendo a respeitar o meu oponente. Para eu vencer, eu preciso dar a oportunidade do meu adversário recomeçar. Agradeço a você, Guimes, pela tão interessante conversa que a gente pôde ter aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço por poder estar com você, Cida, nessa conversa bastante interessante. Se você quiser rever esse programa ou outros conteúdos qualquer do canal Futura, acesse a Globoplay. Lembra, é de graça. Tchau, tchau.